Capítulo 34 Acerca do ovo materno. Mirdad. No silêncio desta noite, Mirdad gostaria que vós meditasseis sobre o ovo materno. O espaço e tudo o que nele há. É um ovo cuja casca é o tempo. Este é o ovo materno. Envolvendo este ovo, como o ar envolve a terra, está Deus manifestado. O macro-Deus. A vida incorpórea, infinita e inefável. Encerrado neste ovo está Deus latente. O micro-Deus. A vida englobada. Também infinita e inefável. Conquanto imensurável no que se refere às medidas humanas. O ovo materno tem limites. Embora ele próprio não seja infinito. Está cercado pelo infinito em todos os lados. Os inúmeros OVA, plural latino de ovum. Representando todas as coisas e seres, visíveis e invisíveis, estão de tal modo arrumados dentro do ovo materno, que o maior em expansão contém o imediatamente menor, com espaços intermediários, até o ovo menor de todos, que é o núcleo central, encerrado no espaço-tempo infinitesimal. Um ovum dentro de um ovum, dentro de outro ovum, desfiando os números humanos, todos fertilizados por Deus. Eis aí o universo, meus companheiros. No entanto, percebo que minhas palavras são muito escorregadias para as vossas mentes. Mas a boa vontade as tornará em degraus seguros e firmes, que vos hão de levar à perfeita compreensão. Firmai-vos em mais do que palavras e em mais do que vossas mentes. Se desejardes chegar às alturas a que Mirdad deseja que chegueis. As palavras são, quando muito, relâmpagos que revelam horizontes, elas não são o caminho para esses horizontes. Muitos menos os próprios horizontes. Por isso, quando vos falo do ovum e dos OVA, do macro-Deus e do micro-Deus, não vos apegueis à letra, mas segui o relâmpago. Assim verificareis que minhas palavras são poderosas asa para a vossa claudicante compreensão. Meditai sobre a natureza que vos cerca. Não verificais que está construída sobre os princípios do ovum. Sim. É do ovum que ireis encontrar a chave de toda a criação. É um ovum vossa cabeça, vosso coração e vossos olhos. E OVA são todos os frutos e sementes. É um ovum toda gota de água. E ovum é o espermatozoide de qualquer criatura viva, e as inúmeras esferas que traçam suas rotas sobre a face dos céus não são todas elas OVA que contém a quintessência da vida. O micro-Deus em vários estágios de desenvolvimento. Não está toda a vida sendo constantemente incubada, a sair de um ovum para tornar a entrar em outro ovum. Realmente miraculoso e contínuo é o progresso da criação. A corrente da vida da superfície do ovum materno parte do centro e do centro vai ininterruptamente para a periferia, à medida que se vai expondo no tempo e no espaço. O micro-Deus e o núcleo central passa de ovum a ovum, da mais baixa à mais alta ordem de vida, sendo a mais baixa a de menor expansão e a mais alta a de maior expansão no tempo e no espaço, variando o tempo necessário para a passagem do ovum de uma para outra ordem, de um piscar-olhos, em alguns casos, até um EON em outros. E assim prossegue o processo até que a casca do ovum materno é rompida e o micro-Deus emerge como macro-Deus. A vida, pois, é um desenvolvimento, um crescimento e um progresso, não? Porém, como os homens consideram e falam sobre o crescimento e o progresso? Pois crescimento para eles é um acréscimo de volume e progresso. O caminhar para a frente. O crescimento, porém, é uma expansão total no tempo e no espaço e o progresso é um movimento que se estende igualmente em todas as direções. Para trás,
bem como para a frente, para baixo e para os lados, bem como para cima. Portanto, o crescimento fundamental é o crescimento do espaço, e o progresso fundamental é o avançar do tempo. Fundindo-se no macro-Deus e atingindo a sua libertação das cadeias do tempo e do espaço, que é a única liberdade que merece tal nome. E é esse o destino traçado para o homem. Meditai bem sobre estas palavras, ó monges. A não ser que o vosso próprio sangue as assimile com satisfação. Vossos esforços para vos libertardes e para libertar os outros poderão acrescentar mais elos às vossas cadeias e às do vosso próximo. Mirdad quer fazer-vos compreender que podereis auxiliar todos os que anseiam a também compreender. Mirdad quer que vos liberteis para que possais guiar para a liberdade a raça daqueles que anseiam por se libertarem. Eis porque tentará elucidar ainda melhor este princípio do Ovum. Especialmente naquilo que se refere ao homem. Todas as ordens de seres abaixo do homem estão incluídas em um grupo de OVA. Pois, para as plantas, tantos OVA quantas variedades de plantas existem. As mais evoluídas encerrando as menos evoluídas. O mesmo quanto aos insetos, peixes e mamíferos, sempre os mais evoluídos encerrando todas as ordens da vida. Abaixo delas, até o núcleo central. Assim como a gema e a clara dentro de um ovo comum serve para alimentar e desenvolver o embrião nele encerrado. Também todos os OVA encerrados em qualquer ovum servem para alimentar e desenvolver o micro-Deus ali encerrado. Em cada ovum sucessivo, o micro-Deus encontra um alimento espaço-tempo ligeiramente diferente daquele que lhe foi fornecido pelo ovum precedente. Daí a diferença na expansão espaço-tempo. Ele é difuso e informe no gás e se torna mais concentrado no líquido quando então se aproxima de uma forma, no mineral assume uma forma definida e com uma fixidez permanente enquanto está desprovido de quaisquer atributos da vida conforme se manifestam nas formas superiores. No vegetal, toma forma com a capacidade de crescer, multiplicar-se e sentir, no animal sente, move-se, propaga-se e possui memória e rudimentos da capacidade de pensar. Mas no homem, além de tudo isso, adquire a personalidade e a capacidade de contemplar, de expressar-se e de criar. Verdade é que a criação do homem, em comparação com a de Deus, é semelhante a um castelo de cartas construído por uma criança. Comparando a um magnífico templo ou um elegante castelo construído por um superarquiteto. Não obstante, é uma criação. Cada homem se torna um ovum individual. O mais evoluído encerrando o menos evoluído e também todos os animais. Vegetais OVA inferiores. Até o núcleo central. Enquanto o mais evoluído o liberto encerra todos os OVA humanos e subhumanos. O tamanho do ovum que encerra qualquer homem é medido pela amplitude dos horizontes de espaço-tempo desse homem. Enquanto a consciência do tempo de um determinado homem não ultrapassa o curto período que vai de sua infância até o momento presente. E seus horizontes de espaço não abrangem mais do que seus olhos podem alcançar. Os horizontes de outro abrangem passados imemoráveis e futuros. Muito além em distância e léguas de espaço, ainda não atingidos pelos seus olhos. O alimento fornecido a todos os homens, para seu desenvolvimento é o mesmo, não é? Porém, a mesma, a sua capacidade de alimentar-se e de digerir. Pois não saíram do mesmo ovum na mesma ocasião e no mesmo lugar. Daí a diferença nas suas expansões de espaço-tempo, e aí está o motivo de não se encontrarem dois exatamente iguais. Da mesma mesa, tão rica e prodigamente posta diante dos homens. Um se banqueteia com a pureza e a beleza do ouro e se satisfaz. Enquanto o outro se banqueteia com o próprio ouro e está sempre com fome. O caçador
em vendo uma corça, é impelido a matá-la e comê-la. O poeta, ao ver a mesma corça, é transportado, como se tivesse asas, aos espaços-tempos, com os quais o caçador jamais sonha. Micaion, vivendo na mesma arca em que vive Xamadão, sonha com a liberdade final e o alto da montanha da libertação das cadeias do tempo e do espaço. Enquanto Xamadão está constantemente se amarrando com laços cada vez mais compridos e mais fortes de espaço e de tempo. Na realidade, Micaion e Xamadão, embora se acotovelem, estão muito longe um do outro. Micaion contém Xamadão, porém Xamadão não contém Micaion. Por isso Micaion pode compreender Xamadão, mas Xamadão não pode compreender, Micaion. É curioso verificar que, etimologicamente, em português, a palavra compreender significa aprender conjuntamente, sendo por isso sinônimo de abranger, o que está em perfeito acordo com o texto. A vida de um liberto toca a vida de todos os homens por todos os lados, pois contém as vidas de todos os homens. No entanto, a vida de nenhum homem toca, por todos os lados, a vida de um liberto. Ao homem mais simples, o liberto dá a impressão do mais simples dos homens. O altamente evoluído o reconhece como altamente evoluído. Mas há certos aspectos do liberto que somente outro liberto pode perceber e compreender. Eis porque ele é um solitário, e se sente como quem está no mundo, porém, não é do mundo. O micro-Deus não quer permanecer encerrado. Está sempre trabalhando pela sua libertação da prisão no tempo e no espaço, usando uma inteligência muito superior à humana. Nos entes inferiores, os homens a chamam de instinto. Nos homens superiores, a chamam de senso profético. E é tudo isso e muito mais do que isso. É aquele poder sem nome a que alguns deram, muito adequadamente, o nome de Espírito Santo, e que Mirdad denomina de Espírito da Sagrada Compreensão. O primeiro filho do homem que furou a casca do tempo e atravessou a fronteira do espaço foi chamado com muita razão o Filho de Deus. Sua compreensão da divindade é, adequadamente, denominada Espírito Santo. Podeis estar certos de que vós também sois filhos de Deus e que também em vós o Espírito Santo procura entrar. Trabalhai com ele e jamais contra ele. Enquanto, porém, não houverdes furado a casca do tempo e atravessando a fronteira do espaço, que ninguém diga eu sou Deus. Antes diga Deus é eu. Conservai bem isto em vossa mente, para que o orgulho e a imaginação não corrompam os vossos corações e milite contra o trabalho do Espírito Santo dentro de vós. Pois a maior parte dos homens trabalha contra o Espírito Santo, adiando a libertação final. Para conquistar o tempo, tereis que, com o tempo, combater o tempo. Para vencer o espaço, tereis de deixar que o espaço devore o espaço. Fazer-se de amável anfitrião de qualquer deles é permanecer prisioneiro de ambos e refém das infindáveis travessuras do bem e do mal. Aqueles que descobriram o seu destino e anseiam por vivê-lo, não perdem tempo embalando o tempo, nem passos andando no espaço. No intervalo de uma curta vida poderão enrolar os eons e aniquilar imensas vastidões. Não esperam que a morte os leve a um ovum próximo aos deles, confiam em que a vida os auxiliará a perfurar a casca de muitos OVA de uma só vez. Para isso precisais estar desapegados de tudo, para que o tempo e o espaço não tenham domínio sobre os vossos corações. Quanto mais possuirdes, mais sereis possuídos. Quanto menos possuídos, menos sereis possuídos. Sim. Sede destituídos de tudo, exceto de vossa fé, vosso amor e vosso anseio pela libertação, por meio da sagrada compreensão.